Queridos irmãos, amados, graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Queridos, neste momento em que me posiciono à frente desta câmera para me dirigir a você, amado, a você que me motivou, a você que me estimulou, me incentivou a estar aqui. Foram as tuas perguntas. Se preocupado comigo, eu não sei. Se de uma forma criticosa, também não sei. Mas uma coisa eu sei, que perguntando você a respeito do irmão Joel Dilton, concernente a você e muitos, ou porque não toda a igreja de Vila Brasilândia, nunca presenciar o irmão Joel Dilton, esse que vos fala, subir ao altar de Vila Brasilândia 1, nesta gestão que aí está, que aí foi deixada já há mais de 11 anos, pastoreando Vila Brasilândia 1. E essa pergunta que você tem feito, essa pergunta que você se tem feito, que você tem feito um para o outro, essa pergunta que se tem sido feita à minha esposa, e até pela minha própria filha me foi feita, por que que o irmão Joel Dilton não sobe no altar de Vila Brasilândia 1, nunca foi visto subir no altar, a não ser quando foi para apresentar a sua filha, e isso por vontade plena da minha esposa. Pelo contrário, nunca se viu o irmão Joel subir ao altar desta igreja. Nunca se viu o irmão Joel exercer nenhuma função sequer, nem mesmo ser chamado para fazer as mínimas coisas na casa de Deus. Por quê? O que tem o pastor contra o irmão Joel? O que tem o pastor e o irmão Joel de tal maneira que o pastor o priva, o retalia, o represalia, o hostiliza com tamanha crueldade, com tamanha maldade, não permitindo que use da liberdade dentro da casa de Deus, a que é dada a todos, em pleno estado de comunhão com a igreja e com Cristo? Por que o irmão Joel não? Esta pergunta me tem sido feita. Essa pergunta tem ecoado nesses 11 anos dessa terceira gestão que aí está sobre Vila Brasilândia 1. E então eu resolvi quebrar o silêncio. Eu resolvi dar resposta para os irmãos. Haja vista, eu tenho mandado os irmãos, tenho os direcionado a fazer essa pergunta para o pastor da igreja. Porque se há alguém que sabe o do porquê que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade dentro desta igreja, é o pastor. Se há alguém que pode dar resposta para os irmãos com relação ao irmão Joel Dilton nunca ter tido uma oportunidade, nem nunca ter sido utilizado para nenhum trabalho dentro da casa de Deus, é o pastor da igreja. Porque é o pastor que dá oportunidade, é o pastor que tira, é o pastor que põe. Ora outra, nós ouvimos e vemos se dizer sobre o altar, até mesmo numa forma de se autoproteger e de proteger o pastor da igreja, dizendo que quem põe pastor na igreja é Jesus, quem tira também é Jesus, quem coloca o irmão à frente de um trabalho é Jesus, e quem tira é Jesus, quem dá as oportunidades na igreja é Jesus, e quem não dá também é Jesus. É o que se tem passado dentro da nossa igreja em Vila Brasilândia 1. Quando na realidade, na verdade, isso não é verdade. Isso não passa apenas de uma desculpa para não querer ser responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas
nenhuma eventual erro, nenhum eventual erro. Mas na realidade, quem põe o pastor na igreja é o pastor de setor. Quem coloca o pastor de setor na igreja é o pastor presidente. Quem coloca pastor nas subcongregações é o pastor da congregação. Quem dá oportunidade na igreja é o pastor. E muitas das vezes, quem dá cargos na igreja é o pastor. Quem tira é o pastor. Quem leva ao ministério é o pastor da igreja. Nada tem a ver com Deus nesse negócio. Deus respeita as escolhas, as decisões do pastor. Por isso que o pastor tem que ser inteligente, tem que ser sábio nas escolhas dos que ele escolhe para estar ao seu lado, exercendo atividades dentro da igreja. Porque a responsabilidade será sua. Esse negócio de querer atribuir a Deus, de querer dizer que oramos para que Deus colocasse determinado irmão à frente de trabalho, isso não é verdade. A escolha do pastor é que, na realidade, o pastor, ele tenta se eximir de responsabilidade no não sucesso dessa pessoa na atividade para a qual ele foi escolhido. No eventual fracasso, o pastor atribuía a Deus como sendo Deus o que escolheu, o que indicou determinado irmão para determinada função dentro da igreja. Mas isso não é verdade. A escolha é totalmente do pastor da igreja. E lastimavelmente, há até esposas que mandam, que opinam, que dita, que diretriza, que determina como o pastor deve proceder, a quem ele deve dar oportunidade sobre o altar, a quem ele deve dar funções dentro da casa de Deus, a quem ele deve levar até mesmo ao ministério. Há esposas de pastor que elas opinam dentro da igreja, como que se fosse a sua casa. Como que, da mesma forma como ela opina dentro da sua casa para com o seu marido, muitas esposas de pastores pensam que elas também podem agir da mesma forma quando se diz respeito à igreja, à casa de Deus. Há esposas de pastor que elas é quem escolhe, quem exerce determinadas funções dentro da igreja. O pastor apenas tem o papel de exercer a função de pastor, de colocar, de tirar. Mas muitas das vezes a escolha foi das suas esposas. Porque há pastores que dizem que o ministério deles, 50% é da sua esposa. Como que? Outros mais ousados diz que é 100%. Então, irmão, a igreja virou uma empresa dos pastores. É uma empresa da família, onde a mulher retém o direito de 50% no ministério do pastor, tendo então liberdade para determinar, para mandar, para ordenar, para opinar nas escolhas. É lamentável, irmão. Mas quem dá as oportunidades na igreja é o pastor da igreja. Nada de querer atribuir a Deus para se eximir de suas responsabilidades num eventual fracasso. Mas precisamos ter coragem para admitir, quando não dá certo, que a escolha foi nossa. Então, irmão, lamentavelmente, o irmão Joel é um dos que não tem oportunidade, dos que nunca exerceu funções dentro dessa igreja. Mesmo o pastor sabendo o meu potencial, mesmo o pastor sabendo o talento que o irmão Joel tem, mas por uma atitude vingativa, odiosa, maldosa, maquiavélica, retalhista, ele não me dá oportunidade. E isso vem desde a primeira gestão, quando ele era o co-pastor. Ele vem dando continuidade. Embora a primeira gestão, ficamos bem, com certas retaliações, é verdade.
Então esse pastor nada mais é do que uma continuidade da primeira gestão. É uma continuidade. São 6 por meia dúzia. Então ele dá continuidade àquilo lá da primeira gestão. Que os irmãos saberá, tomará conhecimento como iniciou essa antipatia do pastor para com o irmão Joel Dilto. De tal forma, de tal maneira, a vingar-se. Porque os irmãos sabem que pastor, ele tende a ser vingativo. Ele tende a ser uma pessoa que se vinga do membro. Se não se adequar a ele, se não orar na sua cartilha, se não pregar no seu sermão comprado, você não serve. Se você tocar em algo, num assunto, falar de algum pecado, onde o pastor não fala, e muitas das vezes porque sua família está envolvida, ou por medo, ou por amiguismo do povo, e você tocar, você está queimado. Você não servirá mais. Você não pregará mais. Você estará no banco. Ou você prega como o pastor quer que você prega, ou você prega como o pastor quer que ouvir, ou então você não serve. Se você trocar num assunto que não somente a igreja, mas que a família do pastor também está envolvida e não respalda o pastor para pregar, por isso ele não prega, e você vem e prega, porque a tua família te respalda a isso, você está queimado, meu irmão. Se a tua mulher não pinta cabelo, mas a igreja, alguns dentro da igreja, incluindo a mulher do pastor, a família do pastor pinta, e você pregar, você está queimado. Se ela usa pintura, se ela se dá a vaidade, porque, irmão, os irmãos sabem que a família do pastor é tida como espelho na igreja. E é a família do pastor, dos obreiros, que respalda eles para pregar, para doutrinar a igreja, para condenar as obras mundanas. Se suas famílias não lhe respaldam de tal forma que a igreja não vê esse respaldo na família, ele não pode pregar, ele não pode doutrinar a igreja. A Bíblia escreve isso, Deus fala isso, que os presbíteros sejam marido de uma mulher só e traga os seus filhos, a sua casa, sob sujeição da palavra. Pois como quererão governar a casa de Deus quando não governa a sua própria casa? Então a família do pastor, do obreiro, do diácono, do presbítero, do evangelista, é o espelho onde a igreja se espelha. De tal forma, irmão, que se a família do pastor, alguém da família do pastor, fazer determinada coisa contra a palavra de Deus, o comentário corre dentro da igreja. Olha os filhos de Eli. Olha o que a congregação comentava dos filhos de Eli. E nem por isso Eli atacou a congregação. Eli não preparou um sermão para atacar a congregação de Israel, por estar comentando das más obras dos seus filhos, dos pecados dos seus filhos. Mas Eli exortou seus filhos, mas não disciplinou. Ele só exortou, sem discipliná-lo. Ali cabia a disciplina corretiva, para que se visse de exemplo para os demais. Mas ele foi omisso, tratando Deus de uma maneira desastrosa com a casa de Eli. Mas se você pregar uma mensagem
que toque na vaidade da família, do ministério, você está queimado, meu irmão. Você não serve. A mensagem que você tem que pregar hoje é uma mensagem massageando, mimando, acalentando, comichando o pecado, como quem comicha baiacu, que quanto mais você comicha, mais ele incha. A igreja está inchada com essas mensagens que massageiam o ego. Pessoas em pecado, pessoas na vaidade mundana, que não precisa mais nem de revelação para se ver, está diante dos olhos. Está visível, patente. Essa moda, esse modismo miserável, desgraçado, dessas roupas indecentes, indecorosas, essas roupas que mostram as vergonhas, essa roupa que marca aquela peça que era íntima, que hoje deixou de ser íntima, tornou-se uma peça compartilhada, onde se compartilha com o mundo, um com o outro, de tal maneira, de tal forma que você olha e você vê a transparência, de maneira que você vê a cor e o tamanho daquela peça que antes era íntima, que não se via nem pendurado no varal do quintal. Hoje está na moda mostrar. Falo isso da igreja. Refiro-me à igreja, aos crentes, aos que diz salve que vão para o céu. É lamentável. Mas se você pregar sobre isso, a televisão pode pregar. A televisão pode dizer: pinta o cabelo, se maqueia, essa calça fica bonita, deixa você mais sensual. Use essa roupa decotada mostrando a cavidade dos seios, porque está na moda mostrar um pouquinho só. Um pouquinho não faz mal. Uma pitada de fermento leveda toda a massa. Os crentes estão levedados. Aí você diz, porque o diabo tem usado a boca dos crentes, irmão. O próprio diabo tem usado muitos crentes para dizer assim, ó: ele não pode pecar nisso aqui, que ele está me condenando. Mas ele faz outra coisa. É nisso que o diabo tem usado a boca dos crentes. Aí acaba enfraquecendo aquela pessoa que está repreendendo ou falando contra essas práticas. Porque no entender desses crentes, a minha condição de homem, de pecador, como ele, como ela, tem que fazer com que eu veja nele ou nela alguma prática pecaminosa e olhar para mim como pessoa sujeita também a erro e fechar os olhos e ficar quieto. O diabo tem usado o crente, irmão. Tem usado o crente. Só que eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se fosse assim, Deus não teria escolhido os homens para pregar o evangelho. Deus tinha dado essa missão para os anjos, que tão bem atentou para esse negócio. Mas Deus não lhes permitiu. Deus deu a mim, a você, deu a nós, seres humanos, cheios de falhas, sujeito a pecar, mas que a minha condição de homem, de pecador, de sujeito a pecar no mesmo erro pelo qual eu estou te exortando e condenando esta prática, que nós não condenamos o ser humano em si, irmão. Isso cabe a Deus. Nós condenamos a prática, a atitude, desde que ela seja antibíblica, pecaminosa. Mas ninguém tem o direito de condenar o ser humano. Mas a prática, sim. Paulo diz: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então, irmão, o diabo tem usado o crente, irmão. E nisso,
Muitos crentes têm perdido as forças para falar contra o que é errado, contra o pecado. E aí acaba somando. Por quê? Ora, você vai chamar a atenção do irmão? Ele diz: ora, você não erra nisso aqui, pelo qual você está me repreendendo, mas você erra em outro negócio. Aí você fala: é mesmo, ele está certo, eu vou deixar esse negócio de lado. E aí o diabo vai bater no palma, irmão. Não, irmão. Quando Herodes tomou Herodia, mulher do seu irmão, estando ele vivo, e a esposa de Herodes viva, e os dois estavam em adultério, quando João os repreendia, condenando a sua prática, a sua obra, sua atitude, João era sujeito, irmão, a praticar os mesmos atos, porque João era homem. Mas nem por isso ele deixou de condenar o que é errado, irmão. A minha condição de pecar, de errar também, não quer dizer que eu tenho que ser omisso, covarde, frouxo, para condenar o pecado que eu estou vendo você praticar. Agora, se você sabe de mim, vê em mim alguma coisa que eu mereça também ser exortado, você pode me exortar, irmão. Porque a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Então não tem esse negócio de: você não faz isso, você faz outra coisa. Tentando minar as forças, o poder que Jesus nos deu de condenar as obras das trevas. E não comungar com ela. Não ser omisso. Mas se você pregar qualquer coisa, você está queimado. Então, irmão, o irmão Joel, não é da agora que ele vem sofrendo. É desde a primeira gestão, quando esse pastor aí era segundo pastor. Mas eu vou estar aqui relatando. Eu vou estar dando uns pormenores que aconteceu, que você vai entender como que veio se intensificando essa antipatia, de tal maneira de se vingar contra mim, contra o irmão Joel Dilton, não lhe dando oportunidade para nada, deixando como um opróbio no meio da igreja, no meio da congregação, como um objeto de comentários, de assunto, de indagações, de questionamento. Por que ele não prega? Por que ele não tem oportunidade? Por que ele não exerce nenhuma função? Por que pessoas que chegou bem depois dele, hoje são obreiro, e ele não? Não é nem um cooperador. O pastor não o separa nem para ficar lá fora olhando os carros. Por quê? O que há de tão grave no irmão Joel que o pastor não utiliza, nem cita o seu nome? Vingança, irmão. Vingança. Não se trata de pecado. Pecado hoje não é motivo, irmão, para não se subir no altar da igreja. Não. Esse tempo passou. Você tem que ser amigo do pastor. Você tem que ganhar a amizade do pastor, da família do pastor. Se você for amigo, o teu pecado é deixado de lado, não é nem citado. Então o pecado não é mais motivo para não se subir no altar da igreja. Ora, as pessoas não crentes, quando vêm apresentar seus filhos, elas sobem no altar ou não sobem? E quais são as condições delas? Fuma, bebe, prostitui. Mas tem o desejo de apresentar seus filhos e louva a Deus por isso. Porém, o altar não é para quem está em comunhão, não é para quem é santo. Então, irmão, o pecado não é razão para não se subir no altar. Você tem que ser amigo do pastor. E ser amigo do pastor é diferente de ser amigo de Jesus.
Ser amigo de Jesus é diferente de ser amigo do pastor. Ser amigo de Jesus, a condição para ser amigo de Jesus, está lá no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ser amigo do pastor é diferente, é agradá-lo no lado pessoal, é agradá-lo nas suas necessidades pessoais, da quais todos nós temos e carecemos um do outro, até para suprir essas necessidades. Mas não se trata de obedecer, porque se fosse questão de se obedecer, eu acho que eu já seria obreiro. A minha esposa exerceria cargos na igreja. Porque se tem alguém que obedece o pastor aí, sou eu e minha esposa e minha filha. É só você olhar para minha esposa. É só você olhar as cores dos cabelos da cabeça da minha mulher. Pois o pastor sempre pregou contra isso. De maneira imparcial. Hoje ele está parcial. Quando prega, ele diz que para os homens até que não fica bem pintar o cabelo. Mas para as mulheres, desde que não seja cores bem exageradas, aí pode. Quer dizer, aquilo que é pecado para os homens não é para a mulher. Pois você está desfazendo algo que Deus fez, você está se maquiando, você está apresentando com uma aparência que na realidade não é a sua. E a Bíblia diz que ninguém pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. E com as cãs segue a honra. Coroa de honra são os cabelos brancos, achados eles na presença do Senhor. Mas, olhe para minha esposa. Veja se ela usa essas roupas colando, cavada, mostrando as vergonhas. Não, irmão. Vê se ela pinta as unhas. A minha esposa é natural. Ela aceita a vida que Jesus veio para trazer o ser humano de volta. Regenerar. Jesus veio para regenerar o ser humano. Regenerar é trazer ao seu estado original aquilo que sofreu degeneração, deterioração. E o ser humano foi um do que sofreu degeneração, deterioração. Perdendo a identidade, perdendo a imagem de Deus, perdendo a glória de Deus. Tomando a imagem mundana através das pinturas, das roupas indecentes, da vaidade. Perdeu a glória de Deus. Porque a glória de Deus não está em pinturas, em um corpo pintado, mas sim em um corpo natural. São os moços na Babilônia, cuja beleza estava ostentada não naquilo que o rei, que o mundo determinava, que o sistema, que a sociedade determinava, mas a beleza daqueles jovens estava nas coisas naturais da vida, nos legumes. É a beleza natural, que o corpo não é teu, o corpo é do Senhor. E Deus vai destruir aqueles que destroem o corpo. Então, irmão, se há alguém que obedece o pastor aí, sou eu e a minha casa. Eu e a minha esposa. Pessoas com funções, com atividade dentro da igreja, toda pintada. Anda pela rua de calça, de bermuda. Nem parecem crente, irmão. Vai para o parque, Vila Lobo e Ibirapuera, totalmente transformado, que chega lá, se olhar você não sabe nem quem é crente naquele lugar. Porque os crentes acabam tomando a forma mundana nos parques onde vão. Porque se divertir é tomar a forma mundana.
E nas roupas próprias de crente é vergonhoso. Então leva a bola, joga. Aí depois na igreja nós pregamos o quê? Estamos mentindo. Estamos vivendo uma hipocrisia grande dentro das nossas igrejas. Pregamos algo que na realidade, irmão, quando saímos para um retiro, contrariamos tudo aquilo que se pregou em cima do altar, condenando. Tem crente tão vaidoso que além de pintar as unhas, ainda coloca uns adesivos em cima. Você tira uma com a cara do pastor, irmão. Mas são pessoas que têm trabalho, têm atividades na igreja. E as calças hoje, irmão, é leg. Os crentes estão andando de calça leg. Irmão, se na época em que os crentes usavam saia, vestido, e os crentes tinham a calça como realmente uma vestimenta que foi feito como na verdade foi para o homem. Para o homem. Os pastores pregavam sobre a compostura das vestimentas das mulheres. O pastor falava, batia muito contra as roupas curtas, contra as roupas coladas demais no corpo, que marcava. Ô irmão, se hoje a calça, os pastores liberou, é eles que liberam, é eles que determinam o que é e o que não é a Bíblia. E o povo segue. O povo tende mais seguir o pastor do que propriamente seguir aquilo que o pastor prega da Bíblia. Ô irmão, não estava na hora então dos pastores pregar os crentes dizendo que para as mulheres que as calças tinham que ser folgadas? Não podia ser essas calças apertadas, colando, marcando todo o corpo da mulher? Que nós homens ficamos numa situação vergonhosa para quem tem vergonha e quem se sente ser tentado. Porque os crentes hoje não se sentem mais tentados, estão tão dados ao que é pecado, que acabaram por perder a sensibilidade. Não estão mais sensíveis ao pecado. Não se fere mais com o pecado que fere a santidade divina, mas convive e aceita com a maior naturalidade. Frequenta ambientes hostis à vida espiritual. Perdeu a sensibilidade os crentes para com o pecado, para com aquilo que fere a Deus. Não existe os Lós, que quando estava em Sodoma, a Bíblia diz que ele se afligia, ele se angustiava pelo viver depravado e dissoluto daquela sociedade de Sodoma e Gomorra. Pelo que via e ouvia. Hoje estamos diferentes? Não, irmão. Vivemos em um mundo pior do que Sodoma e do que Gomorra. Só não temos Ló para se angustiar, para se afligir. Pelo contrário, convive e pratica as mesmas práticas pelas quais deveriam se angustiar e se afligirem, e com consentimento dos pastores, porque eles não têm moral, não têm coragem para pregar contra isso, porque sua casa não respalda. Então quem tem coragem, eles matam. Eles não deixam subir no altar, porque eles não querem sentir-se diminuído. Eles não querem sentir-se sendo visto como segundo. É lamentável, irmão, o que nós estamos vivenciando dentro das nossas igrejas. Aquilo contra o que tanto se pregou. Tanta gente foram disciplinada. Hoje nós vemos se praticar liberalmente. Sabe por quê? Não é porque o pecado deixou de ser pecado, não, irmão.
Não é porque Deus deixou de exigir santidade, não. É porque os pastores estão com medo de perder membros para outras igrejas, com esse incremento das denominações. Há um medo de migrarem para as denominações onde tudo pode, onde tudo é liberal. Então os pastores pentecostais, de doutrina, de disciplina, frouxaram, e o joio enramou de tal forma no trigo, que o trigo acabou tomando a aparência de joio. E aí não sabe-se mais quem é trigo e quem é joio. Mas você não pode pregar. Então, irmão, você vai saber por que o irmão Joel não prega. Por que o irmão Joel não tem oportunidade para colher uma oferta, para fazer uma oração no altar, para colher os cálices no dia de Santa Ceia, para ficar de pé atrás do altar como se fosse uma estátua, que até hoje eu não entendi para que aquilo, para que isso. Para ficar lá fora olhando os carros dos irmãos. Você não vê o irmão Joel ser utilizado para nada, nem o nome dele é citado quando ele não está no culto por questões de trabalho. Não faz com o irmão Joel como faz com outros irmãos, que pergunta para suas esposas, para seus familiares, sobre eles, se estão viajando ou trabalhando. Mas você não ouve isso sobre o irmão Joel. Porque não há um desejo, não há uma intenção de que o irmão Joel seja um membro lembrado nessa igreja. A não ser quando ele está orando. Mesmo assim, tendo tido pelo pastor como um perturbador, como um fariseu. Quando, na verdade, fariseu não ora como o irmão Joel ora. A oração de fariseu é se auto-exaltando. Enquanto a do irmão Joel é condenando aquilo que está diante dos olhos de toda a igreja, que é o pecado. E perturbar é que na realidade se perturbam com a oração do irmão Joel, porque o irmão Joel fala daquilo que está visível, que está patente diante dos olhos de toda a nossa igreja. Então quem está dentro, inserido naquilo que o irmão Joel está orando, falando com Deus, ainda que não citando o nome de pessoa alguma, mas citando o pecado, a pessoa se sente incomodada, a pessoa se perturba. Então o irmão Joel é tido como um perturbador da igreja com a sua oração pelo pastor dessa igreja. É como Elias foi taxado por Acabe. És tu o perturbador de Israel? Acabe disse não. Mas tu é quem perturba Israel com o teu pecado. E além disso, acrescentando ainda mais, tomando Jezabel como tua mulher. Então tá aí, irmão. Não é que Elias perturbava Israel. Não, era Acabe e Jezabel que se perturbava com a pregação de Elias. Assim como aqueles que estão dentro, no pecado, praticando o que é pecado, se perturba com a oração do irmão Joel quando ele está orando. Porque é como que se estivesse falando para a pessoa mesmo. Isso é pecado. Isso é mundanismo, isso é vaidade. Então a pessoa que está dentro daquilo, ela não gosta. Foi por isso que mataram Jesus. Os apóstolos, os profetas. Porque eles falaram daquilo, irmão, que eles estavam vendo. Eles pregavam contra o que estava vendo. Que é isso que é pregação. Mas você não é aceito por esses pastores modernos. Esses pastores deixados, sem nenhuma experiência, sem nenhuma provação, mas por questões de apadrinhamento. Então eles matam os profetas. Eles não apoiam aqueles que pregam ou que oram, falando com Deus das obras pecaminosas que muitas das suas famílias estão praticando.
Então, irmão, você vai saber, você vai tomar conhecimento do porquê que o irmão Joel sofre tudo isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não verá a minha imagem à medida que eu estiver gravando os vídeos. Mas você verá uma imagem minha fixa no vídeo. Porque, irmão, eu não quero dar a entender que eu estou querendo me propagar, que eu estou querendo me divulgar, que eu estou querendo fazer propaganda de mim mesmo. Não. A minha intenção não é essa. A minha intenção é te responder. Eu quero que você saiba tudo que eu tenho sofrido dentro dessa igreja de Vila Brasilândia 1, nesses mais de 11 anos que essa gestão foi deixada aí. O porquê que você tem visto, tem observado que o irmão Joel não tem oportunidade para nada, não tem nem o apoio em nada por parte desse pastor. E estendendo isso ao corpo de obreiros que o auxilia na igreja. Pois eles também ignoram o irmão Joel. Quando eles pregam também atacando o irmão Joel, defendendo o pastor. Porque os obreiros, eles se personificam no pastor. Eles perdem a personalidade própria de amar, de gostar, de comungar com quem eles querem, de rir, de apertar a mão, de abraçar quem eles querem apertar a mão ou abraçar. Eles perdem a personalidade própria de fazer tudo isso que eles sentem de fazer, assumindo a personalidade do pastor. O que o pastor é, eles têm que ser. Senão eles não servem. Se o pastor não se dá com o irmão Joel, apenas finge que há uma certa comunhão por parte dele para com o irmão Joel, quando na realidade não há, eles acompanham. Eles somam nisso. Se o pastor não cumprimenta o irmão Joel, como nunca me cumprimentou, eu nunca tive um cumprimento desse pastor, espontaneamente, se não em velório, quando nos encontramos lá, ou inevitavelmente pelas ruas, mas de longe. O único dia em que ele veio até mim foi para me chamar a atenção, foi para me exortar, porque eu tirei o cone que estava marcando uma vaga do carro do lado da rua, a rua que não pertence à igreja, mas que é demarcada com cones. E naquele dia, quando eu cheguei, tinha 3 vagas. Eu desci do carro, tirei uma e coloquei meu carro. O pastor nunca tinha entrado pela porta da frente da igreja. Ele entra sempre por trás. Mas naquele dia ele entrou pela frente. E eu vi quando aquela mão por trás de mim me tocou no ombro. Eu levei a mão para dar a paz do Senhor, achando que a pessoa estava me cumprimentando. Mas ele nem estendeu a mão para me cumprimentar. Ele nem estendeu a mão para saudar o irmão Joel. Foi logo chamando a atenção por que tinha tirado o cone. Pois a vaga era reservada para o pastor pregador da noite. Ele não deixou nem eu responder. Me deu as costas e subiu para o altar. Mas eu nunca tive o cumprimento desse pastor, irmão. De forma espontânea. Eu nunca tive um abraço dele. Não, irmão. De maneira nenhuma. O cumprimento também que eu tive dele foi quando eu fui apresentar minha filha. Que ele orou pela minha filha. Então ele me cumprimentou e cumprimentou a minha esposa. Mas são momentos ocasionais. Mas nunca espontâneo, nunca de um pastor para com uma ovelha. Não, irmão. Pastor não gosta do irmão Joel. É muito fácil, final de ano, ele dizer, se posicionar de frente para a igreja, como ele mesmo disse, que tem coisa que se for para ele falar pessoalmente para a pessoa, ele não tem coragem. Mas de cima do altar, daqui de cima do altar, dizia ele, eu tenho coragem. Isso é covardia, irmão. Um líder não pode passar isso para a igreja, para seu liderado, pois demonstra covardia, frouxidão.
Medo. Mas ele falou isso perante a igreja. Então, irmão, é muito fácil fazer aquilo que ele faz no fim de ano. Se colocar de frente para a igreja, desejar aos irmãos um feliz ano novo, boas festas, e dizer: eu peço perdão para aqueles que eu talvez sem querer falei uma palavra que o ofendeu. É muito fácil você pedir perdão, você pedir desculpa de cima do altar, voltado para uma multidão. Eu quero ver você vir pessoalmente, olho a olho, porque você sabe quem você feriu. Você sabe quem você tem prejudicado durante esses 11 anos de ministério sobre Vila Brasilândia 1. Você sabe quem você prejudicou. Você sabe quem você ofende, atacando, agredindo de cima do altar, com mensagens pré-formadas em cima daquilo que você ficou sabendo, que se foi feito comentário, mesmo você sabendo que o comentário foi cabível, pois aquele erro, aquela besteira que se cometeu em cima do altar, não se pediu desculpa, não se pediu perdão, ficou como sendo uma palavra de Deus quando não é. Porque errar todos erramos, fazer besteira todos nós estamos sujeitos a fazê-las, mas precisamos reconhecer de imediato e nos retratar, pedindo desculpa e até mesmo perdão se for necessário, para que a igreja não saia do templo com aquilo, porque aí vai dar comentário. E quando você perceber que os comentários, por causa daquele erro, daquela besteira, está ocorrendo dentro da igreja, você querer consertar, não tem mais jeito. É como que espalhar um saco de pena de cima de uma montanha, e aquelas penas ser levadas pelo vento, e depois que você querer que a pessoa vá catar uma por uma, não vai conseguir, porque o vento leva as penas. Assim é os erros e as besteiras que se cometem sobre o altar da igreja. Precisa haver uma retratação de imediato. Mas o pastor não gosta disso. Ele ataca, agride. E eu tenho sido atacado, irmão, e vingado. Você irá saber alguns acontecimentos que aconteceu em Vila Brasilândia, dos quais o irmão Joel fez comentários, e faço até hoje, porque nunca se retratou, nunca pediu desculpa por aquilo que foi pregado como sendo palavra de Deus, quando não foi a palavra de Deus. Não foi. Não foi, irmão. Então, irmão, você vai tomar conhecimento. Então você não verá a minha imagem gravando, mas verá uma imagem minha fixa na tela do vídeo. Para você saber quem é o irmão Joel, tanto pela imagem, como pelo me ouvir, pelo áudio que eu estarei aqui comentando. Alguns vídeos, talvez, será extenso, por causa do assunto. Eu acabo me delongando mais, mas eu peço a você que tenha paciência para ouvi-lo, pois será a resposta minha às perguntas dos irmãos. Repito, se preocupado comigo, eu não sei. Se de uma forma criticando-me, eu também não sei. Eu sei que as perguntas a meu respeito são muitas, e feitas por muitos, até por aqueles que eram daí e que saíram. Quando me encontra a pergunta se eu já estou pregando em Vila Brasilândia 1. E eu digo que não. E eles ficam sem entender, sem saber. Aguarde, irmão. Eu peço sua paciência no ouvir os meus vídeos. Eu não quero me propagar, por isso não colocarei minha imagem. Não gravarei com imagem. Pois os irmãos sabem que quando a gente sabe que estamos gravando,
estamos sendo gravados, ficamos muito preocupados com a nossa imagem, como estou aparecendo, como os irmãos estarão me vendo, como aqueles que estarão me assistindo irão me ver, como irão me julgar, irão me achar, será que eu estou bonito, eu estou bem com essa roupa, eu estou bem com essa aparência? Eu não quero isso, irmão. Eu quero que você se retenha, se atenha apenas na mensagem que eu estarei passando aqui como resposta da tua pergunta. Eu só quero isso. Mais nada, irmão. Eu quero deixar um versículo que será o versículo-chave da minha resposta para você que tem perguntado o porquê que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade para nada na igreja de Vila Brasilândia 1, nessa terceira gestão que aí está pastoreando Vila Brasilândia 1 há mais de 11 anos, desde que foi deixado como pastor dessa igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. O amor folga, não com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse será o versículo-chave. Porque toda essa retaliação, toda essa vingança contra mim, essa hostilização com que eu tenho sido hostilizado, marcado de maneira acirrada por essa liderança na igreja de Vila Brasilândia 1, foi por causa de um ato de injustiça que eu presenciei. Porque o irmão Joel sempre pregou em Vila Brasilândia 1, irmão, na primeira gestão, de tal forma que quando me dava para eu pregar, dizia, prega mesmo. Quando eu acabava de pregar, dizia, boa palavra. Mas lamentavelmente, as oportunidades que se dão na igreja, parece que é uma forma de manipular a pessoa. É uma forma de tentar controlar você. Como eu não deixei me manipular, mas vendo um ato de injustiça contra um irmão, o qual estarei também comentando aqui, eu tomei partido, não fiquei neutro, nem omisso, porque ser neutro e ser omisso é pecado, é covardia. Você tem que ser partidário, tem que tomar um partido, você tem que descer de cima do muro. A neutralidade não é de Deus, irmão. Então eu tomei partido. Fiquei do lado daquele mesmo que eu sabia que não tinha nada para me oferecer. Pastor Pereira. Rejeitando aquele, ficando contra aquele que tinha muito a me oferecer dentro da igreja. Desde as oportunidades frequentes, desde os cargos dentro da igreja, até mesmo da possibilidade de ser levado ao ministério para ser obreiro. Mas eu me recusei tudo isso para tomar partido do lado daquele que nada tinha para me oferecer. Porque eu folgo não com a injustiça, mas eu folgo com a verdade. Queridos, me siga. Ouça com paciência. Analise. Sem paixão. Mas com a razão. E você verá que o que tem me fortalecido nessa igreja, a permanecer aí, diante de tamanha rejeição, diante de tamanha hostilização, é a graça de Deus em mim. É eu saber em quem tenho crido, a quem tenho aceito, e por que eu sou crente, em quem que eu sou crente. Pelo contrário, querido, eu já teria feito o gosto do nosso pastor, ou me desviado, ou mudado de igreja. Mas nenhuma nem outra coisa até aqui eu tenho cedido. Não sei daqui para frente, que ninguém sabe. Estamos sujeitos a essas duas coisas, a desviar e a mudar de igreja. Mas até aqui Deus tem me ajudado e tem me guardado. Me siga, e que Deus em Cristo Jesus
te dê graça e te abençoe. Amém.